Hoje, dia 1º de maio, não é dia de festa, é dia de luto, de luta. Você sabe que data rememora o dia 1º? Foi em Chicago, 1886. Trabalhadores protestavam por uma jornada de trabalho de 8 horas e estes trabalhadores foram presos, torturados e mortos. Em memória destes que morreram, que paramos hoje, refletimos sobre todos os direitos conquistados e a precarização, a uberização, a luta da elite para roubar de você os direitos que foram conquistados por sangue. Os trabalhadores construíram estradas, alimentaram nações, movimentaram o mundo com o suor do corpo, mas continuam invisíveis. Hoje é dia de valorizar o trabalhador não apenas com homenagens e discursos inflamados de políticos, o dia da retomada da consciência, da luta eterna por direitos e pela manutenção, pela preservação destes direitos. Toda vez que alguém fala em reduzir esses direitos, sapateia por sobre os corpos dos que morreram por esses direitos. Quando o ex-presidente fala abertamente que foi o único congressista que votou em 2 turnos contra os direitos das trabalhadoras domésticas, ele sapateia sobre o sangue dos que lutaram pelos direitos, assim como tripudiou dos mortos na pandemia. É um dia para rememorar não apenas 1886, mas 2017, sem artigos alterados nos direitos, reformas trabalhistas e da Previdência. Imaginem se aqueles que sobreviveram ao espetáculo público da morte dos que lutaram por direitos, imaginem se estes se calassem. Mas não se calaram, a luta deles se espalhou. E é por causa deles que você tem o que deveria ter, o direito de descansar, de se alimentar, de viver com dignidade, ainda que exista um regime conhecido por 6x1. Veja quem está defendendo a continuidade disso. Ainda hoje, depois de tanta morte, tanto sacrifício, ainda existe um regime 6x1. Se considerarmos o tempo que essas pessoas passam dentro de ônibus, o horário, a jornada ultrapassa em muito 12 horas, em muitos casos. O que está sendo feito do legado destes que morreram por direitos? A luta aqui no Brasil começou no início do século XX. Direito dos trabalhadores, das mulheres, de salários iguais. A luta continua, o atraso se perpetua. Num país em que, vez ou outra, descobre-se trabalho análogo à escravidão. Grandes empresários, grandes fazendeiros, do alto da sua arrogância, eles dizem: "Oh, eu estou te dando um lugar para viver, um chão, comida." Heróis de meia pataca. Esse é um chamado à resistência. Você é a espinha dorsal deste país. Sem você, nada anda, nada funciona. Você merece mais do que palmas nos discursos políticos. Você merece respeito, merece direitos. E mais do que isso, sua voz precisa ser ouvida. Que este 1º de maio não seja apenas memória, seja também resistência. A luta não terminou em Chicago e nem no início do século XX no Brasil. Ela continua nas ruas, nos aplicativos, nas escolas, nos hospitais, nos canteiros de obras, porque todo dia é dia de trabalhar, mas também é dia de lutar. Lutar por dignidade, por futuro. Você que rala 10, 12 horas por dia para levar o básico para casa. Você que não tem fim de semana. Você que trabalha na jornada 6x1. Você que não tem férias, nem descanso, nem fim de semana. Você que virou número, colaborador, virou PJ, MEI, autônomo, Uber, entregador. Você precisa saber. Você carrega a história de um povo que sangrou por direitos. Direitos que hoje estão sendo arrancados. Discursos rasos de: o trabalhador vai ter que decidir entre direitos e emprego, tá ok? Você sabe muito bem de quem eu estou falando. Do pastor que veio falar que pra que tanto privilégio para trabalhador? Vamos ouvir um pedacinho? E também, presidente, não adianta, é o que eu vejo. O que adianta dar tanto privilégio ao trabalhador para não ter emprego? Isso
Eu tenho falado, o pessoal me critica muito. É igual um casamento, a gente perde alguma coisa. É casa pra perder. Você quer ver o jogo do Botafogo, por exemplo, você que é botafoguense. Olha a comparação. Naquela hora, alguém Então o que eu digo ao trabalhador, é um país que tem mais, eu acho que é um país que tem mais direitos. Não adianta você ter direitos. E também, presidente, não adianta. É o país mais desigual. Está entre os 10 mais ricos. E entre os primeiros mais desiguais. E o Brasil é o país que mais tem privilégio para o trabalhador. Você é tão privilegiado, 6 por 1. Agora se fala em diminuir a jornada de 5 por 2. E aí, aqueles que estão agora com essa narrativa, coitado dos velhinhos que foram roubados. Os ladrões que roubaram os velhinhos desde 2019. Os aposentados, né? Eles são contra a jornada de trabalho 5 por 2. Eles são contra a isenção de impostos sobre produtos da cesta básica. Eles são contra zerar impostos sobre importação de alimentos. Eles são contra a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Eles quem pesquise. Vai lá no Google e coloca lá, você, trabalhador, hoje é o dia de você pensar sobre isso. Coloca lá no Google, quem é contra os direitos trabalhistas? Quem é contra a redução da jornada 6 por 1? Quem é contra a isenção de imposto sobre importação de alimentos para produtos da cesta básica? Quem é contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Faz uma pesquisa e você vai ver quem são eles. A precarização que começou em 2017, quando Michel Temer alterou mais de 100 artigos da CLT. Mais de 100 direitos. Você nem percebeu. Você perdeu direitos. A aposentadoria, toda hora, todo momento, surge alguém falando que é preciso fazer uma nova reforma da Previdência para roubar de você o direito de se aposentar. Quem que vai te sustentar na velhice? Você já parou para pensar? Você é quem produz riqueza. Não existe riqueza, não existe economia, não existe Estado, porque quem sustenta o Estado é você. É o trabalhador que gera riqueza, é o trabalhador que sustenta o Estado por meio de impostos embutidos nos produtos e serviços, inclusive nos alimentos. Você gera riqueza para o teu chefe, você paga os impostos que o teu chefe judicializa ou só nega, ou até pior, grandes fortunas. Fortunas adquiridas por meio da especulação e da exploração do trabalho. É isento. E o preço, o custo de tudo isso, quem paga somos nós. Armínio Fraga disse que deve-se congelar o salário por 5 anos para salvar a economia. Imagine, a precarização acontece a todo tempo quando eles manipulam o dólar para aumentar o custo de vida e reduzir teu salário sem mexer no valor nominal. Você não sabe que o teu salário foi reduzido em 300, 500 reais. Saberia se você não olhasse o salário como um número, mas como um potencial de consumo. O que você comprava há 5 anos atrás e o que você consegue comprar hoje com esse mesmo salário? Não mudaram o seu salário. O que adianta dar? Mas mudaram. Congelar o salário mínimo por 5 anos é diminuir o seu poder de compra, é reduzir seu salário sem que você perceba. Sem correção na inflação, sem aumento real, é deixar o mínimo abaixo do mínimo. Se você gostou desse trabalho, desse vídeo, lembre-se que aqui está um trabalhador. E se você pode, ajude nessa chavinha. Que a gente precisa melhorar nossa estrutura. E queremos continuar independentes, lutando sem que ninguém interfira no que falamos, no roteiro, na direção, no objetivo. Aqui é o espaço da liberdade. Se inscreva também no canal e acione o sininho para que você tenha acesso a este conteúdo diário. Faça chuva, faça sol, seja domingo ou feriado, qualquer dia. Estou aqui e sou uma voz. Tchau, gente. Um bom feriado e um ótimo final de semana com muita consciência de classe.